o movimento. Mas o que vai diferenciar a cinemática da dinâmica? Você sabe? Hoje nós falaremos também sobre essa coisa da transformação de unidades, sobre o que é grandeza física, sobre método científico. Então, esse primeiro contato, essa nossa primeira aula vai ser super bacana, vai ser bem interessante para você iniciar, para você mergulhar de cabeça na física e mandar super bem. Afinal de contas, a cinemática ela é como se fosse o alicerce da física. A cinemática, ela é a mecânica, ela é a base da física. Então não tem como você ter um caminhar bacana nos seus estudos em física se você não estiver ali mandando bem na mecânica, não tiver se apropriado ali da cinemática. Beleza? Então, de início, vamos lembrar o que é física, o que a física vai estudar, o que é ciência, né? A física, na verdade, ela compõe ali a ciência da natureza e nós vamos nos preocupar em explicar. Na verdade, a física ela fica com a maior fatia. A física ela vai explicar tudo. Bruno, e a química e a biologia? A biologia também ela vai se preocupar em explicar os fenômenos relacionados com a vida. A química ela vai utilizar a física para explicar os fenômenos químicos e as reações. Mas a física ela é mais abrangente. Ela vai explicar todos os fenômenos que estão ao seu redor. E quando eu falo fenômeno, não necessariamente tem que ser algo assim, como nós podemos dizer, estrombólico, né? Como o meu avô dizia. Não tem que ser algo assim diferente, algo de extrema dimensão. Não. A simples queda desse pincel caracteriza um fenômeno. A queda de um raio também caracteriza um fenômeno. O caminhar de uma pessoa é um fenômeno físico. Então, quando eu falar de fenômeno físico, você já tem essa associação de que não necessariamente tem que ser algo gigantesco, algo bem diferente, bem fora do comum. Beleza? Então, para iniciarmos, vamos lembrar o que é o tal método científico. O que os cientistas fazem para demonstrar? O que os cientistas fazem para demonstrar, para formular alguma lei, algum teorema? Será que é simplesmente, eu quero que seja assim e pronto? Na verdade, não, pessoal. Você tem ali uma sequência de experimentos, você tem uma sequência de decisões sistemáticas, né, a serem tomadas. Então, o método científico, na verdade, hoje, o mais utilizado, que é o método hipotético-dedutivo, ele consiste exatamente nisso. Ele consiste em você formular uma hipótese, você vai, na verdade, vai caracterizar um fenômeno, você vai formular uma hipótese e aí você vai ter alguns resultados possíveis, alguns resultados esperados, na verdade, e desses resultados, veja bem, você pode provar que você está certo ou que você está errado. Quem revolucionou o método científico foi um camarada chamado Galileu Galilei, quando ele subiu na Torre de Pisa e abandonou do alto da torre dois objetos de mesma dimensão, porém com massas diferentes, para provar, sabe o quê? Que dois corpos, o tempo de queda dos corpos não depende das suas massas. Como assim, Bruno? O que é que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que se eu soltar uma pena e se eu soltar um tijolo, os dois cairão ao mesmo tempo? No vácuo, sim. Aqui, obviamente, nós não visualizaremos esse fenômeno, né? Eles não cairão no mesmo intervalo de tempo, porque nós temos o efeito da resistência do ar. Então, Galileu, tendo essa expertise, o que é que ele percebeu? Bem, a resistência do ar depende da forma do objeto. Vou pegar dois objetos de mesma forma, porém com massas diferentes. Imagine uma bolinha de madeira e uma bolinha de aço. Quem é mais pesado? Obviamente, a bolinha de aço, não é isso? Entretanto, ele observou que ambos caíam no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, já começa com essa dica. Se aparecer qualquer coisa na sua prova a respeito disso, lembra, o tempo de queda não depende das massas dos objetos. Beleza?
Então o que nós fazemos hoje é o método hipotético dedutivo. Por exemplo, uma hipótese, será que a água conduz à eletricidade? E aí você vai realizar o quê? Uma série sistemática, né, de ações para provar que você está certo ou provar que você está errado. E você vai fazer experimentos, né? E desses experimentos você vai tirar suas conclusões, formulando aí leis, formulando aí teoremas. Beleza? Então, deu para compreender, deu para entender mais ou menos o que é o método científico? Nós temos também o método indutivo. O método indutivo é aquele que ele vai se repetindo tanto que você vai observando ali em alguns detalhes. Por exemplo, uma situação interessante. Nós sabemos que os mamíferos têm pelos. E você sabe que o gato tem pelo. E você sabe que a vaca tem pelo. Você sabe que o cachorro tem pelo. Então, se o cavalo tem pelo, ele vai se englobar ali naquela fatia dos mamíferos. Obviamente, nós podemos sim ter um mamífero aí sem pelos, que tem alguma anomalia genética, né? Esse é o método que nós chamamos de método indutivo. Beleza? Mas vamos iniciar aqui os nossos estudos mesmo, aprofundar os nossos estudos de cinemática. Porém, para falarmos de cinemática, antes precisaremos caracterizar o que é uma grandeza física. O que é grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Se pode ser medido, é uma grandeza física. Por exemplo, a massa de uma pessoa é 100 kg. Olha a grandeza. A massa, 100 kg. A velocidade de um automóvel é de 80 km por hora. Você não está me vendo pessoalmente, mas se você me visse pessoalmente, você perceberia que eu tenho 1,82 m de altura. Então também caracteriza uma grandeza física. Agora você percebeu que toda grandeza física ela vai vir acompanhado. Você tem a grandeza a ser medida, você tem o valor e você tem uma unidade. Vamos recapitular o que eu falei. Eu disse que a massa de uma pessoa era 100 kg. Eu disse que a minha altura era 1,82 metros. E eu disse que... até esqueci o outro que eu falei. Vamos dizer que a temperatura dessa sala é de 22 graus Celsius. Então veja bem, a grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. E aí você terá aqui, ó, sempre o módulo da grandeza. Sim, e sempre vai vir acompanhado de uma unidade. Módulo e unidade. O módulo é o valor. Veja bem, a velocidade é a grandeza. 80 é o módulo. E qual a unidade? Quilômetros por hora. Daqui a pouco vamos ver como transformar essas unidades aí. A altura, a grandeza que está sendo medida, a altura, o valor, 1,82. E a unidade é o metro. Então deu para sacar que a grandeza física ela vem acompanhada do módulo e da unidade, beleza? Então vamos para frente. Já sabemos o que é grandeza física, daqui a pouco nós vamos ver que essas grandezas elas se dividem em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos identificar aí o que é cada uma delas, tá? Já que estamos falando de grandeza, vamos falar da que trabalharemos mais, que é as unidades de comprimento. Quando falamos aqui de comprimento, você tem algumas unidades que são bem utilizadas. Por exemplo, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Na verdade, as mais utilizadas são centímetro, milímetro, metro, quilômetro. E é importante você compreender que essas grandezas elas podem ser transformadas. Na verdade, essa transformação será super necessária, será indispensável. Então, você que quer mandar bem na sua prova, você tem que estar por dentro disso aqui. Se liga aí. Comprimento nós temos quilômetro, temos o hectômetro, temos o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Olha que maravilha, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Bruno, como é que eu faço para transformar de uma casinha dessa para outra? Como é que eu faço para transformar de uma grandeza para outra? Se liga aqui, fique esperto.
Sempre que você for caminhar para direita, cada casa dessa você vai multiplicar por 10. Então, se você caminhar uma casa, você vai multiplicar por 10. Se você caminhar duas casas, você vai multiplicar por 20, será? Não, não. Será 10 vezes 10, 100. Andei 3 casas, eu quero vir do quilômetro até o metro, ó. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Ah, é mesmo. 1 quilômetro tem 1000 metros. 5 quilômetros, obviamente, é só multiplicar por 1000, 5.000 metros. Gente, se daqui pra lá, cara, se daqui pra lá é multiplicando, de lá pra cá vai ser como? Ô, meu querido, vai ser o inverso, ó. Vai ser dividindo, olha aí. Toma. Dividindo por 10, ó. 10, mais uma vez, 10, e aqui, ó, 10. Beleza? Você pode verificar que tem isso aqui no seu material, você vai ver que é uma coisa bacana e vai te ajudar bastante. Outra grandeza que nós vamos trabalhar muito, principalmente na cinemática, é o tempo. E essa aqui, meu amigo, soa até intuitivo. Porque nós usamos tanto essa grandeza, que é quase nossa obrigação, né? Já saber transformá-la. Por exemplo, quais são as unidades de tempo que nós temos? Hora, temos o minuto e temos o segundo. Show de bola. O que vai acontecer? Nós sabemos que 1 hora, ficou hora aqui, olha que ótimo. Sabemos que 1 hora tem exatamente 60 minutos. 2 horas, 120. 3 horas, 180. Olha a tua cabeça aí como ela já começa a fazer automaticamente. 4 horas, 240. Ou seja, de hora para minuto eu multiplico por 60. Lembra que eu falei bem aqui? Se a ida é multiplicando, a volta é como? A volta é dividindo, cara. É operação contrária, ó. E aí? O mesmo esquema daqui para cá. De minuto para segundo. Multiplica. Daqui para cá. Divide. E aí, deu certo? Compreendeu? Show de bola. Bruno, mas eu quero dar aquele salto. Eu quero ir de hora para segundo. Eu quero vir logo daqui para cá, ó. Pá, como é que eu faço isso? Você vai multiplicar por 60 vezes 60. Vai ficar quanto? 3.600. Olha que massa. Mas se a ida é multiplicando, sempre lembra. A volta é como? Se a ida é multiplicando, a volta é dividindo, ó. Vou dividir por 3.600. Show de bola? Ficou quase um bonequinho aqui da cabecinha chata, né? Pois vamos pra frente. Deu para compreender essas duas grandezas? Chamei a atenção para elas porque vamos trabalhar demais. Daqui a pouco vamos trabalhar com velocidade também. Show de bola? Outra coisa que você tem que estar por dentro. Notação científica. Notação científica. Imagina o seguinte, você está resolvendo uma questão de gravitação universal. E essa que é a questão, ela trabalha com a distância do Sol até a Terra, ou a distância da Terra até a Lua, ou a distância entre duas galáxias. Você tem noção aí o tamanho do número que você precisa trabalhar? Ou vamos fazer o contrário. Você vai trabalhar em algo na escala nanométrica. Nanômetro, ó. É 0,000000001 metro. Até cansei de tanto zero. Já pensou você trabalhando com esses números enormes ou bem pequenos? Você fica bem mais suscetível ao erro. Então, nós usamos o quê? O recurso da notação científica. Todo número pode ser escrito em notação científica. Então você aí, pensa no número. Esse número que você acabou de pensar, eu posso escrevê-lo em notação científica. Escrever em notação científica é escrever o número nesse formato aqui, ó. Um número vezes 10 elevado a um certo expoente. Cuidado! Esse número da frente aqui, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Ele tem que ser maior ou igual a 1, tem que ser menor do que 10. Beleza? E esse expoente aqui, o que ele vai identificar? O expoente indica o número de casas decimais
que a vírgula se desloca. Número de casas decimais que a vírgula se desloca. Beleza. Brunão, coloca aí um exemplo, porque com exemplo fica tudo mais fácil, a minha cabeça trabalha melhor. Pois acompanha aqui esse exemplo. Eu quero colocar o número 3.500 em notação científica. Eu quero colocar... Vamos escrevê-lo aqui um pouquinho. Pronto, aqui. 3.500 em notação científica. Eu quero escrever o número 0,0014 em notação científica. Dá para escrever esses dois números? Claro que sim. Veja bem, o número que vai vir na frente, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Ele pode ser 35? Não. Ele vai ser o 3,5. A sua vírgula que não aparece, ela está bem aqui. E ela vai caminhar 3 casas, ó. 1, 2, 3 casas. Logo, o teu expoente aqui fica sendo o quê? 3. Olha o que acontece nesse caso aqui, ó. Mesmo esquema. N vezes 10 elevado a m. Qual o número que eu vou pegar aqui para ser meu nzinho? Vai ser 1,4. Por que não 14? Porque é maior do que 10. Vezes 10. E o meu expoente, como que vai ficar? Acompanha aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula caminhou 3 casas até ficar entre 1 e o 4, ó. Só que você vai colocar menos 3. Agora eu sei o que é que você está pensando. Você está pensando assim, Bruno, agora eu não entendi. Um ficou positivo e o outro ficou negativo. Por quê? Se liga aí. Sempre que a tua vírgula se deslocar para esquerda, o seu expoente vai ficar positivo. Beleza? Sempre que a sua vírgula se deslocar para direita, o seu expoente vai ficar negativo. Olha aí. Vírgula para a esquerda, expoente positivo. Vírgula para a direita, expoente negativo. Não é moleza? Deu certo? Acompanhou? Vamos lá. Vamos para frente. Show de bola. Agora vamos falar um pouco, entrar mesmo no conceito de movimento, né? Vamos falar da cinemática. Afinal de contas, eu iniciei o nosso encontro aqui, iniciei a nossa aula, dizendo que a cinemática ia explicar o movimento sem se preocupar com as suas causas. Como assim? Veja bem, esse pincel, eu posso lançá-lo, eu posso abandoná-lo, mas o fato é que esse pincel não vai se mover se algum agente físico não mudar o seu estado de repouso para movimento. Que agente físico é esse? É uma força. Você quer ver? Eu vou chamar ele aqui, ó. Vem, pincel. Ele não vem. Algo precisa mudar o seu estado de repouso para movimento. Porém, a cinemática não vai se preocupar com isso agora. Nos preocuparemos com velocidade, aceleração, tempo, alcance, deslocamento, esse tipo de coisa, trajetória, ok? Vamos deixar essa parte de explicar o que causa isso lá na dinâmica. Então, vem aqui comigo, ó. Quando eu falo de movimento, vou colocar aqui introdução à cinemática. Quando eu falo de movimento, eu só posso dizer que algo está em movimento ou repouso se eu determinar um referencial. Então eu vou colocar assim, ó, movimento, repouso e referencial. Por que eu coloquei movimento, repouso e referencial? Porque essas coisas estão muito interligadas. Eu só posso dizer que algo está em movimento se eu determinar um referencial. Bruno, o que é esse referencial? É muito fácil. Quando você usa o seu aplicativo para pedir comida lá, naqueles aplicativos de entrega, você vai colocar o seu endereço e ele vai pedir um ponto de referência. O que é um ponto de referência? É algo que ele vai se basear, é um determinado local conhecido onde ele vai se basear para encontrar a sua casa, para encontrar a sua rua, para encontrar você e aí você se alimentar e ficar nutrido para sentar e mandar brasa nos estudos. Beleza? O referencial, então, é o ponto que nós vamos tomar como referência. Quer ver um exemplo bacana? Se liga aí. Imagina que você está dentro de um ônibus, se deslocando, e aí você adota como referencial o motorista. Para eu dizer que algo está em movimento, a distância entre eu
E esse referencial precisa variar. Então, eu só estou em movimento em relação ao dado referencial se a distância entre mim e ele variar. Então, mais uma vez, se você tomar como referência o motorista do ônibus, enquanto ele está trafegando, a distância entre você e ele vai variar? Não vai. Ela se mantém constante. Então, em relação ao motorista, você não está em movimento, você está em repouso. Beleza? Se você adotar como referência um poste na rua, em relação ao poste, você está em movimento? Sim. Em relação ao poste, o motorista está em movimento? Sim. Todos com a mesma velocidade em relação ao poste. Beleza? Então aqui, conceitos de movimento, repouso e referencial. Outra coisa que nós temos que compreender é a ideia de ponto material e corpo extenso. Ponto material e corpo extenso. Quando é que eu vou tratar algo como ponto material? Quando você desprezar as suas dimensões. Quando é que ele vai ser um corpo extenso? Quando as dimensões forem consideráveis. Bruno, não consegui visualizar, vai compreender agora. Imagina o seguinte. Temos um trem de 150 metros atravessando um túnel de 200 metros. Você acha que as dimensões do trem, elas são desprezíveis em relação ao túnel? Não são, não. Afinal de contas, o túnel ele é só 50 metros maior do que o trem. Então, nesse caso, eu trato o trem como corpo extenso. Agora, imagine esse mesmo trem indo entre duas cidades, deixa eu pensar aqui, duas cidades bacanas que tem no Ceará, com um clima muito agradável. Está indo de Fortaleza até Sobral. De Fortaleza até Sobral são cerca de 220 quilômetros, 220 mil metros, porque é só multiplicar por 1000, não é isso? E aí, os 150 metros do trem são desconsideráveis em relação aos 220 mil? Aí sim, aí já podemos desconsiderar. Deu para sacar a diferença? Show de bola! Agora vamos para cá, ó. Ideia de deslocamento e espaço percorrido. Cuidado! O que é o deslocamento? Quando eu falo deslocamento, eu estou falando linha reta. Sempre associa isso. Deslocamento, linha reta. Espaço percorrido é o comprimento da trajetória. Opa, peraí. Imagina que um cidadão saiu daqui, dessa posição, caminhou para cá, ó, e chegou bem aqui. O que é o espaço percorrido por ele? É por onde ele passou. É esse comprimento aqui, ó. Esse é o espaço percorrido. Beleza? O que é o deslocamento? É a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Esse é o deslocamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. O deslocamento pode ser igual ao espaço percorrido? Pode sim. Se você tiver uma trajetória retilínea. Se eu sair desse ponto C, e vier em linha reta para esse ponto D, não ficou tão reta, mas imagine que esteja, e vem em linha reta para esse ponto D, qual foi o deslocamento? Esse aqui, ó, a distância em linha reta. E o espaço percorrido? Ô, meu caro, também foi esse aqui. Então, não esquece, espaço percorrido e deslocamento serão iguais quando tiver uma trajetória retilínea. Show? Agora vamos adiante. Vamos compreender agora a tão esperada. Eu sei que você estava sedento por essa parte, louco para fazer a parte de cálculo, né? Então vamos entender um pouco sobre o que é velocidade escalar média. O que é uma velocidade escalar média? Veremos em outro momento que existe uma tal velocidade vetorial. A velocidade escalar média, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Você vai pegar o espaço percorrido, você vai pegar a distância efetivamente percorrida e vai dividir pelo tempo gasto. Eu só quero que você tenha cuidado com o seguinte. Esse tempo aqui é o tempo da viagem. Então vamos supor, pegando aquele trem
que saiu de Fortaleza e foi até Sobral, percorrendo esses 220 quilômetros, se ele parou em alguma estação e passou 1 hora parado e passou 4 horas trafegando, né? Ou 4 horas é muito, vamos colocar 2 horas. O tempo de viagem foi 3 horas. Você tem que considerar todo o tempo. Beleza, então? Então se liga aqui, ó. Veja bem. Temos que a velocidade ela vai ser a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Agora, olha como isso é intuitivo, como você já vai ter essa sacada de cara. Quais são as unidades de comprimento que nós temos? Nós temos quilômetro, metro, hectômetro, decímetro, centímetro, milímetro e outros múltiplos e submúltiplos. E de tempo, nós temos segundos, nós temos minutos, nós temos hora. Então veja bem, se o teu espaço estiver em metro e o teu tempo estiver em segundos, a tua velocidade vai ficar em metro por segundo. Aliás, essa é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. É aquela unidade que é padrão no mundo todo, né? Porém, Bruno, se a minha distância estiver em quilômetro e o meu tempo estiver em hora, ou adivinha? Quilômetro por hora. Se a minha distância estiver em centímetro e o tempo em minuto, centímetro por minuto. Você deu para perceber que sempre que você tiver distância por tempo, eu tenho velocidade. Sempre que você tiver a razão de uma unidade de distância por uma unidade de tempo, caracteriza uma unidade de velocidade. Porém, eu vou chamar a sua atenção para as unidades que utilizaremos mais. São essas aqui, ó. Quilômetro por hora e metro por segundo. Meu querido, essa vai aparecer demais. Veja bem. A transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai pegar o valor da velocidade e vai dividir por 3,6. Lembra? Se a ida é dividindo, a volta é como? Multiplicando. Bruno, por que 3,6? 1 hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Olha quanto que dá essa razão? 3,6. Só para você compreender aí o porquê do 3,6. Show de bola? Então vamos para cá, ó. Tem alguns casos específicos, especiais, que eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu vou te dar aqui um toque, um negocinho que pode te ajudar bastante. Parece bobagem, mas faz isso aqui no teu caderno, aí no teu material, ó. Faz esse triângulozinho. Coloca assim, ó. V. Aqui você coloca a distância, aqui você coloca o tempo. Porque nem sempre a questão vai querer que você encontre a velocidade. Ela pode pedir a distância ou ela pode pedir o tempo. Se liga aí. Se a questão te pedir a velocidade, o que é que você faz? Você coloca a mãozinha aqui fechando ela, ó. Se a questão quer a velocidade, eu estou vendo que a velocidade vai ser quem? A distância sobre o tempo. Pronto. Foi. Mas aí eu fiz a questão e ela não quer a velocidade, ela quer a distância. Bem, se ela quer a distância, eu vou fechar a distância. Botei a mão aqui, ó. E aí, a velocidade está em cima do tempo? Não, está do lado. Se está do lado, quer dizer então que é vezes, ó. Eu estava resolvendo a questão e ela pediu o tempo de encontro, o tempo que um automóvel leva a percorrer uma certa distância. O que é que eu faço aqui? Eu coloco a mãozinha e fica, ó, ΔS sobre V. E aí, pegou? Compreendeu? Show de bola. Tem dois casos especiais aqui que eu quero chamar a sua atenção. Veja bem. Casos especiais. Não é que esse caso pode aparecer na tua prova, ele já está lá. Ele já apareceu tantas vezes que eu acredito que ele já vai estar lá te esperando. Só que você é um aluno alfartano, você vai mandar bem, você não dá bobeira. Então se liga aí, ó. Esses casos especiais. Qual é o primeiro caso? É quando eu tenho um móvel percorrendo duas distâncias iguais. Por exemplo, a questão vai dizer o móvel percorre a primeira metade de um percurso com velocidade de 90 km por hora e a outra metade com 60 e vai te pedir a velocidade média total. E aí você pensa que é a média das velocidades e não é. Não é. Você vai fazer o seguinte, ó. A velocidade total vai ser 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Tem duas formas de fazer.
tem uma forma mais complicada sem usar esse recurso, mas por aqui, ó, sai bem mais fácil. Show? O outro caso é quando temos o quê? Tempos iguais. Tempos iguais. E aí, se você tiver tempos iguais, nesse caso sim, a velocidade média total vai ser igual à média das velocidades. Deu para compreender? E aí, vamos fazer uma questão? Show de bola? Acompanhe aqui comigo a primeira questão. Nessa primeira questão, temos aqui, ó, um automóvel percorre a metade de uma distância d com uma velocidade de 24 metros por segundo e a outra metade com velocidade de 8 metros por segundo. E ele vai querer exatamente essa tal de velocidade média. Olha aqui, mas nessa situação a velocidade média do automóvel ao percorrer toda a distância. Olha esse recurso aqui que eu falei. A questão falou, ó, que a primeira metade foi com velocidade de 24 e a outra metade com 8 metros por segundo. Eu estou falando de questões que tem o quê, ó? Duas distâncias iguais. Então você vai usar esse recurso aqui, ó. Qual é a velocidade da primeira metade? 24 metros por segundo. E na segunda metade, 8 metros por segundo. Agora vem para cá. Velocidade média total. Duas vezes. Quem é o teu V1? 24. Quem é o teu V2? 8. Embaixo não fica a soma? Vamos fazer, gente, vamos fazer juntos aqui de cabeça rapidão, ó. Vai dar quanto? Vixe, apaguei. 32, não é isso? 32. Bruno, eu não quero fazer essa multiplicação. Tem alguma forma mais fácil de eu fazer? Tem, se liga aqui, ó. Desmembra isso. 2 vezes 8 não dá 16? Tu faz o seguinte, pá. Tu divide tudo aqui por 2, em cima e embaixo, ó. Então, aqui fica 16. Aqui eu tinha 32, que é o dobro de 16. Sobrou quanto aqui? Sobrou 2. Agora você tem uma divisão de 24 por 2. Bem mais fácil, ó. Quanto é a sua velocidade média total? 12 metros por segundo. Qual o item correto? Item A. Show de bola. Vamos à próxima? Próxima questão. Questãozinha bacana também. Nesse caso você vai ter que ficar atento, porque teremos aí uma transformaçãozinha de unidades, mas tudo muito tranquilo. Se liga aí. Um avião bombardeiro deve interceptar um comboio que transporta armamentos inimigos. Quando este atingir o ponto A, onde as trajetórias do avião e do comboio se cruzarão, o comboio partirá de um ponto B às 8 horas com uma velocidade constante igual a 40 km por hora e percorrerá uma distância de 60 km. Então vamos ficar atento aqui, ó. Ele vai partir às 8 horas com velocidade constante de 40 km por hora para percorrer uma distância de 60 km. Vamos ao avião agora. O avião partirá do ponto C com velocidade constante igual a 400 km, percorrerá 300 km até atingir o ponto A. Então aqui estamos falando do avião. Vamos colocar aqui, deixar bem claro que estamos falando do avião e aqui é do comboio. Então ele vai apresentar aqui uma velocidade de 400 km por hora e vai percorrer uma distância de 300 km. Veja bem, a questão pergunta, para conseguir interceptar o comboio no ponto A, o avião deverá iniciar o voo a partir de C às... Vem aqui comigo rapidão. Lembra daquela do triângulozinho que eu pedi para você anotar aí no seu caderno? Obviamente você já anotou, né? Aqui vai ficar, ó, delta S, V e delta T. Vamos encontrar quanto tempo o comboio vai levar até chegar nesse ponto de interceptação. Veja bem, o tempo aqui vai ser eu fecho aqui, ó, delta S sobre V. Olha aí,
Quem é o ΔS? 60. Quem é o V? 40. Olha que maravilha esse zero indo embora. Toma, toma. Olha o que ficou aqui, ó. Vai dar exatamente quanto? Aqui fica 3 e aqui fica 2. 1,5 hora. Posso até dizer que é 1 hora e 30 minutos, né? Não vai cometer o erro de dizer que é 1 hora e 50, tá? Então, veja bem, aqui usando o mesmo raciocínio análogo, eu vou ter 300 por 400. Corto aqui e aqui. E aí, aqui vai ficar o quê? 3/4 de hora. 3/4 de hora, você concorda que são 45 minutos? Pega 1 hora, divide em 4 partes. 15, 15, 15, 15. 3 partes dá o quê? 15 minutos. Vou colocar isso aqui. Veja bem, agora vamos ao raciocínio, ó. Se o teu comboio vai partir às 8 horas e vai levar 1h30 para chegar lá, o teu comboio vai chegar lá que horas? 9 horas e 30 minutos. Se o avião quer interceptar, se o avião quer... Opa, eu coloquei aqui 15, são 45. Se o avião quer interceptar, o avião precisa chegar lá às 9 horas e 30 minutos. Mas ele só leva 45 minutos para chegar lá. Então pega essas 9 horas e 30 minutos e tira esses 45 minutos. E aí, que hora ele tem que partir? Exatamente, ó. Ele tem que partir às 8 horas e 45 minutos, porque 8 horas e 45 minutos mais os 45 minutos darão exatamente às 9h30, que é o momento do encontro. E aí nós temos o item C de combatente. Beleza? E aí, curtiu essas questões? Curtiu a nossa aula? Acompanhou? Deu para compreender direitinho? Tirar as suas dúvidas aí sobre velocidade, sobre cinemática? Show de bola? Nós nos encontramos de novo, daqui a pouco eu volto e a gente vai começar aqui um novo bloco, vamos começar um novo momento e vamos continuar com essa pegada aí da cinemática, ok? Então até já já.